Bom dia, meu povo, meus seguidores, seguidoras, mais uma vez, falando a verdade está aqui. Por que falando a verdade? Porque aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim, eu sou, aqui diz o próprio Jesus falando, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui no mesmo livro de João, meus queridos seguidores e seguidoras, meus amados e amadas, diz assim, no capítulo 1 aqui, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, certo? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, tá? Olha bem, a dificuldade que muitos têm de entenderem a palavra de Deus. A Bíblia não mente, meus queridos. A Bíblia, ela é a verdade. Veja, vocês viram ali que Jesus fala, lá no livro, no capítulo 14, no versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, ninguém vem. É o que eu mais ouço por essas igrejas aí, que eles dizem assim, ninguém vai. Tu não pode falar de ti, você aí que fala essas palavras, tu não pode falar de ti, tu tá dizendo vai. Mas Deus diz assim, o próprio Deus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus que fala. E aqui no livro de João, abaixo aqui de onde eu li para vocês aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aqui mais embaixo diz assim, no versículo do 10 em diante aqui, no capítulo 1 do Evangelho de João, tá bom? Você que tem Bíblia aí. Eu ouço as pessoas dizer assim, nós todos somos filhos de Deus, certo? Se você perguntar, todos vão dizer somos filhos de Deus. A Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus nos criou, nós somos criaturas de Deus, formados de Deus. Mas filhos são esses que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui diz assim, no próprio livro de João, aqui no capítulo 1, no Evangelho de João, tá, meus queridos seguidores, seguidoras, amados e amadas, jovens que têm entrado nos meus vídeos aí, que têm escutado os meus vídeos, eu estou falando a verdade para vocês, eu não estou aqui para mentir, tá? Porque vocês têm uma alma para ser salva. Você tem que ter um lugar para o dia que Deus lhe tornar o pó, a sua alma, o seu espírito tem um lugar para chegar, tá bom? E esse lugar é o que Jesus foi preparar nos céus, para você e para mim, tá bom? Eu não estou aqui, eu não precisava estar aqui falando da palavra de Deus para vocês, mas vocês têm uma alma. Você, amigo, amiga, meus seguidores, seguidoras, queridas crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciões, vocês todos têm uma alma para prestar contas com o Senhor Jesus Cristo. Vocês têm uma alma para herdar o reino do céu, e é por isso que eu estou aqui. Eu não precisava estar aqui, muitas vezes até sendo afrontado por muitos que me maldizem por causa da palavra de Deus. Você que não gosta, você que não quer ouvir, descarta os meus vídeos. Sai, passa o dedo e sobe para outros vídeos aí desse mundão velho aí, esses vídeos que vocês têm visto aí com inteligência artificial. Eu não tô usando inteligência artificial, eu estou falando a verdade e sou a verdade para vocês, o que vocês estão vendo em mim, vocês sempre vão ver, tá bom? Vocês vão ver em mim o que eu estou sendo aqui. Eu não escondo nada, e se você acha alguma coisa de mal em mim, se você está vendo alguma coisa de mal em mim, me perdoa.
Mas eu peço a você que primeiro veja se você não está com uma viga no teu olho, se você não tem pecado para olhar para os meus pecados, tá bom? Aqui diz assim, ó, no mesmo livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, ó: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para mim, veio para você. Eu recebi Jesus e você está recebendo Jesus? E ele diz assim, ó, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Se você não crê de que Jesus é Deus, você não tem o poder de ser feito filho de Deus. Por isso que eu falei para vocês, todos dizem eu sou filho, mas tu recebeu Jesus pelo seu santo nome? Você foi lavado no sangue do Cordeiro? Você foi batizado em nome de Jesus Cristo? Que está escrito aqui no livro de Atos, Atos capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo 4, versículo 12, Colossenses capítulo 3, versículo 17, tudo que fizereis, seja por obras ou por palavra, fazei em nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos e queridas seguidoras, amados? Tá bom? Eu vou deixar esses capítulos e versículos para vocês, tá bom? Pegue a sua Bíblia e leia. Eu não estou aqui mentindo, a palavra de Deus não mente, ela é pura, ela é verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim é o que Jesus fala, aqui no capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, tá bom, meus queridos? Um abraço para todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus amados e amadas seguidores e seguidoras, queridos e queridas.